Olá, sou o professor Thales, professor de matemática, e nesta aula a gente vai estudar novamente números proporcionais, né? Essa é a parte 2 do vídeo. A parte 1 já foi gravada, vou deixar aí nos cards. Para quem quiser acompanhar do início, essa é a parte 2 e nessa parte 2 a gente vai falar sobre divisão em partes proporcionais, ok? Então vamos à aula. Vamos para a parte 2 de números proporcionais, dessa vez falar sobre divisão em partes proporcionais, certo? O que é que vai significar para a gente dividir em partes proporcionais? Significa que a gente vai ter agora uma quantia e ela vai ser dividida proporcionalmente a uma sequência de números, ok? Então, e nessa proporção, né, ela pode ser tanto direta quanto inversamente proporcional. Desse modo, esta aula está separada em dois tópicos, ok? Primeiro, a gente vai discutir a divisão em partes diretamente proporcionais e depois a gente vai discutir a divisão em partes inversamente proporcionais, certo? Então, já aplicando de cara um exemplo para que vocês entendam, por meio do exemplo, como dividir um número em partes diretamente proporcionais, certo? Vamos dividir o número 100 em três partes diretamente proporcionais aos números 4, 7, 9, ok? Então a gente vai trabalhar a divisão desse número 100 e em nenhum momento nesse exercício foi falado que o 100 vai ser dividido em três partes iguais, nada disso, ok? A gente não sabe qual o valor das três partes, mas a gente sabe que as três partes juntas vai dar o número 100. Então eu inicialmente vou chamar essas partes de x, y e z, ok? E esses três números que são essas partes são diretamente proporcionais a esse. E a gente já viu, né, na aula anterior, vai ficar aqui em cima nos cards, em números proporcionais, na primeira parte, a proporcionalidade direta, né, para sequências de números desse tipo. Então, escrevendo aqui, a gente vai ficar com x, que está para 4, depois o y, que vai estar para 7, e o z, que vai estar para 9, certo? Primeiro com primeiro, segundo com segundo, terceiro com terceiro, certo? De acordo com esses aqui. Então, a gente tem essa proporção e veja que nenhuma das razões são razões conhecidas, certo? Todas elas têm um valor desconhecido, então, portanto, não dá para resolver. Porém, a gente pode aplicar a propriedade das proporções, aquela propriedade da soma, né? Que isso aqui também se torna proporcional, né? A soma do numerador está para a soma dos denominadores. Então, isso aqui, ó, é o mesmo que x mais y mais z. E embaixo é 4 mais 7 mais 9. Eu sei quanto é x mais y mais z, porque essas três partes juntas darão um número, né? E esse número é 100. Então, eu posso colocar aqui diretamente 100, sem mesmo conhecer x, y, z. E embaixo, somando isso aqui, me dá 20. Agora, eu tenho uma razão, ok? 100 por 20 ainda é divisível, né? 10 por 2, 5. Então, eu achei o meu k, né? Que é a constante de proporcionalidade, ou coeficiente de proporcionalidade. Então, como eu tenho agora essa constante, eu posso achar x, y e z apenas pegando uma das razões igualando a esses 5. Assim, eu vou achar cada uma. Então, eu faço x sobre 4 igual a 5, e meio por extremos aqui, vai me dar x igual a 20. Agora eu faço y sobre 7 igual a 5, e eu vou achar que o y é 35, né? 7 vezes 5. E o meu z, que é sobre 9, igual a 5,
eu vou ter que meu Z é 45. Então, achei aí os meus três números e veja que a soma deles dá 100, né? 35 mais 45, 80, mais 20, 100. Então, é dessa maneira que eu trabalho com a divisão em partes proporcionais quando se trata de ser diretamente, né? Diretamente proporcional. Faço esse processo simples, né? Um segundo exercício, um segundo exemplo, já é uma aplicação mais direta, né? Vou ler. Carlos e Rogério abriram uma empresa e precisam investir R$ 30.000, sendo que 1.200 foram de Carlos e 18.000 restantes foram de Rogério. Desculpe, R$ 12.000 foram de Carlos e 18.000 restantes são de Rogério. Se no primeiro mês a empresa lucrou 6.000, quanto cada um deve receber se o lucro for dividido de maneira proporcional ao capital de cada um? Então, a gente vai dividir esses 6.000 de maneira proporcional ao que cada um investiu, né? 12.000 e 18.000, ok? Então, esses 6.000 será dividido em duas partes, né? Uma parte vai para Carlos, outra parte vai para Rogério. Então, as partes que eu tenho aqui vão ser só duas agora, x e y. E faço agora a montagem da proporção, né? X vai estar para 12.000, que é o valor aí investido por Carlos. 12.000. Assim como y para 18.000, que é o valor investido por Rogério, ok? Não dá para redividir, propriedade, usa a propriedade da soma. Aqui eu vou ter que x mais y, quer dizer, x mais y está para 12.000, né? Mais 18.000. Esse x mais y é 6.000, né? São as duas partes juntas. Então, é 6.000 sobre 18.000 mais 12.000 mais 18.000 vai nos dar 30.000. Simplificando, ó, corta aqui a mesma quantidade de zeros, fica 6 sobre 30. Simplifica por 6, 1 sobre 5. Achei aqui meu K, né? 1 sobre 5. Agora eu posso achar x e y. Basta eu igualar cada uma das razões a 1/5. Então, o meu x será x sobre 12.000 igual a 1 sobre 5. Fazendo o meu por extremos, x vezes 5 vai dar 5x. 1 vezes 12.000 dá 12.000. Logo, x será 12.000 por 5. E, enfim, x é 12 por 5 dá 2, sobra um 2, junta com 0, forma 20. 20 por 5, 4. Mais 2 zeros, 2.400. O y sobre 18.000 igual a 1/5. Eu posso optar em resolver isso, certo? Essa proporção. Deixa eu puxar mais aqui. Pronto. Eu posso optar em resolver isso aqui, ok? Ou posso usar simplesmente a subtração aqui, já que eu achei x, né? Achei x, só são dois valores. Os dois valores somados dá 6.000. Se um é 2.400, o outro obrigatoriamente será 3.600, certo? Então, quando eu fizesse aqui resolver isso, eu ia achar também 3.600. Então, eu achei aí os valores de ambos, né? O de x, que é o de Carlos, ele vai receber 2.400 e o de Rogério, né, vai receber 3.600, de maneira bem proporcional aí, ok? Pronto, isso aqui é a parte de divisão em partes diretamente proporcional. Vamos ver agora como fica a situação de dividirmos em partes inversamente proporcionais. Dividindo agora uma quantia em partes inversamente proporcionais, a gente vai utilizar do mesmo método, certo? Lembrando que, como é inversamente proporcional, esses números aqui eu tenho que escrever na forma de fração, né? A gente vai escrever o inverso deles. Então, a gente vai usar o mesmo método, só que o processo será parecido.
a gente vai transformar essa divisão, que é inversamente proporcional, para uma divisão diretamente proporcional, certo? E resolver da mesma maneira que a gente resolveu os exemplos anteriores. Então, se segue da mesma forma, então a gente vai trabalhar com esse 87, está borrado, porque eu tinha escrito outro número e estava errado, certo? É 87. E a gente vai dividir esse 87 em três partes, né? De modo que seja inversamente proporcional a esses números aqui, 9, 5 e 3. Então, essas partes, novamente, né? Como são três, eu vou chamar de x, y e z, ok? Então, eu vou ficar com isso aqui, ó. A proporção vai ser x sobre 9, não, porque é inversamente, vai ser 1 sobre 9, igual a y sobre 1 sobre 5, igual a z sobre 1 sobre 3, certo? O que é que vai acontecer com isso aqui? Eu vou transformar essas frações que estão no denominador de maneira que elas tenham o mesmo denominador. Porque se elas tiverem o mesmo denominador, então vai dar para cancelar, já que isso aqui é uma igualdade. E assim eu vou ter uma proporção direta e poderei resolver da maneira que eu resolvi nos exemplos anteriores, certo? Então, para colocar no mesmo denominador, a gente utiliza uma coisinha chamada MMC, certo? Então, a gente vai precisar fazer o MMC entre 9, 5 e 3, né? Para isso, a gente faz isso aqui, né? Por 3, fica 3, 5 e 1. Ainda por 3, fica 1, 5 e 1. E agora por 5, fica 1, 1 e 1. Tendo aí como 45 o mínimo múltiplo comum, certo? Então, a gente vai substituir aqui x, 1 não, não era para ter colocado esse 1. Deixar esse 1, mas não vai mudar 1, né? Vou borrar e vou colocar outro número. Embaixo de todos os denominadores serão 45. Aqui é y sobre 45 igual a z sobre 45. Vamos achar os numeradores, porque eu tenho que escrever de modo equivalente essas frações. E a gente utiliza daquele processo, né? Pegar o novo denominador, dividir pelo antigo e multiplicar pelo numerador. Então, 45 dividido para 9 dá 5, vezes 1 é 5. 5. 45 dividido para 5 é 9, vezes 1 dá 9. E 45 dividido para 3 é 15, vezes 1 é 15. Então, agora, ó, denominadores iguais, eu posso cancelar. Assim, eu vou ter uma proporção direta, né? X está para 5, assim como y está para 9, assim como z está para 15, né? Como é direta, eu utilizo do processo anterior. Qual era o processo? A propriedade que soma os numeradores e denominadores, né? A soma dos numeradores está para a soma dos denominadores. Então, eu vou ficar com x mais y mais z. E embaixo ficar com 5 mais 9 mais 15. Em cima, como x, y, z são as partes, e essas três partes juntas dão 87. E embaixo eu tenho 5 mais 9 mais 15. Isso vai me dar 29. 87 e 29 é uma divisão exata. E vai nos dar 3 aí. Pronto, achamos a constante. A constante é 3. O que é que a gente faz agora? A gente vai achar quem é esse x, quem é esse y e quem é esse z, né? A gente vai achar por aqui? Não, a gente vai achar no momento em que a gente tornou essa divisão proporcional de maneira direta. Então, eu vou fazer x sobre 5 igual a 3. Logo, eu vou ficar com x igual a 15. Primeiro valor, 15. Depois, y sobre 9 igual a 3. Eu vou ficar com y igual a 27. E o meu z sobre 15 igual a 3. Eu vou ficar com z igual a 45. E a soma, né, entre todos vai dar aí
o nosso 87. Então tá achado aí os valores que precisávamos. Esse é o processo quando for de maneira inversamente proporcional, certo? Para fixar melhor, a gente vai fazer um outro exemplo. Agora a gente vai dividir os 600 em partes inversamente proporcionais aos números 6, 2 e 3. A gente vai fazer o mesmo processo, certo? As partes eu vou chamar de ABC, tanto faz, viu gente? As letras que se utilizam. Agora eu vou ter A está para 1/6, assim como B está para 1/2, assim como C está para 1/3. Fazendo aí o MMC, né? Entre os denominadores 6, 2 e 3, o MMC disso aqui é 6. 6 por 6 dá 1, vezes 1, 1. 6 por 2, 3, vezes 1, 3. 6 por 3, 2, vezes 1, 2. Anulando aqui, vou ter uma proporção direta. A está para 1, B está para 3, C está para 2. Usando agora a propriedade, eu vou ter que A mais B mais C é igual a 1 mais 3 mais 2. E isso é a soma dessas partes é 600. A soma desses de baixo é 6. E a nossa constante ou coeficiente é 100. Agora eu vou usar essa parte aqui para descobrir ABC, certo? Então, primeiro A sobre 1 igual a 600. E, portanto, A é 600. Eita, desculpem, tá errado. É 100, né, gente? Usei 600 sem querer. A sobre 1 igual a 100, portanto, A é 100. Certo? B sobre 3 igual a 100. E, portanto, B é 300. E o C sobre 2 igual a 100. E, portanto, C é 200. Então, tá aí. 100, 300 e 200 seriam as nossas partes que são inversamente proporcionais aos números 6, 2 e 3. Ok? Então, esta é a aula sobre divisão de partes, de partes proporcionais. Quer dizer, divisão em partes proporcionais e encerra aqui nessa parte de números proporcionais, que são todos ligados aí esses tópicos todos ligados à proporção. Então é isso, espero que tenham entendido e até uma próxima aula, ok? Até mais!